Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, ou a carta de Paulo aos Filipenses, com o seguinte tema: alegria em ser conquistado por Cristo. Hoje nós vamos entrar no nosso segundo tópico, que é a vida íntima que Paulo experimentou. Filipenses capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 11. Paulo está falando de algo que ele desejava profundamente e ele conseguiu experimentar um pouco desta intimidade. Então nós vamos entender o que Paulo está dizendo nesses versículos e o que Paulo espera da igreja aos filipenses e o que ele espera dos cristãos que viriam a crer em Cristo Jesus até a volta de Cristo. Então, primeiro, nós temos que ver que na lição anterior, Paulo ele faz um paralelo do antes e depois de Cristo e chega a uma conclusão. Então Paulo estava falando na lição anterior que antes de Cristo ele via vantagem na sua vida religiosa. Entretanto, ele não havia conhecido Cristo Jesus de fato e de verdade. Quando Paulo conhece a Cristo, ele vê que tudo aquilo que ele achava que era lucro, para ele era perda. Então, esse paralelo, Paulo ele mostra claramente isso. Paulo fez uma análise do que achava que estava em crédito e viu que era devendo. Ele soma todas as vantagens e vê que o resultado não estava agradando a Deus. Era perda total. Por quê? O verso de número 7 responde: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, aquelas vantagens que nós vimos na lição anterior, ele vê que tudo aquilo, para ele era lucro. Mas quando ele viu a Cristo e conheceu a Cristo de fato e de verdade, ele viu que era refúgio, que era lixo, que era perda total. Por quê? Por causa justamente de Cristo. Cristo abriu a visão dele para enxergar o que era certo. Não era uma religiosidade, mas uma vida centrada na presença e na pessoa de Cristo Jesus. Como podemos possuir a Cristo, que é o único motivo da nossa confiança perante Deus? Ou seja, como que Paulo diz que possuía a Cristo? Então, como que nós temos essa certeza de possuir a Cristo, que é o único motivo da nossa confiança perante Deus? Então, Paulo ele responde para a gente: Cristo não se torna nosso pelo nosso esforço humano ou pela nossa escolha. Nós escolhemos. Não é isso. Mas quando reconhecemos que a soma de todas as nossas obras, de todo o nosso esforço, de toda a nossa escolha de justiça, só resulta em perda. Então, Paulo ele fala assim, olha, não adianta você querer fazer tudo para justificar a sua vida perante Deus. Se não for através de Cristo Jesus, vai ser tudo perda. Toda obra, todo esforço, tudo que pensamos em fazer para mostrar a nossa justiça, não vai perdoar e não vai perdoar pecados. Pelo contrário, não vai operar milagre e restauração nenhuma na nossa vida, a não ser reconhecer que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É isso que Paulo está demonstrando nesses versos, porque o que ele achava que ele estava, tudo que ele estava fazendo, todas as suas obras, apresentando a justiça que ele achava certo por causa da lei mosaica, isso ele considerou tudo perda, por causa do momento que ele conheceu a Cristo. E ele viu que ele tinha que ter uma nova vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, a primeira parte diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Você não vê que é o esforço dele, você não vê que é a escolha dele, mas vê que ele reconhece que é a graça de Deus que transformou ele no que ele era. Apenas
o menor dos apóstolos, como ele mesmo diz. Eu sou apenas um servo de Cristo, escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. É assim que Paulo vê a sua vida com Cristo. Esse é o motivo porque Paulo só queria conhecer Cristo. Então, ele olha para as vantagens, agora Cristo se apresentou a ele e ele quer conhecer mais e mais de Cristo. Mas por que Paulo quer ter mais e mais de Cristo? Nós vamos ver o que é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é conhecer a pessoa de Cristo. Muitos conhecem Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas e daí? E que mais? Para outros, é apenas o menino Jesus que nasceu no Natal. Certo, é o menino Jesus que nasceu. E aí? Que mais? Então, nós temos que conhecer a pessoa de Cristo Jesus, quem realmente ele é. Filipenses capítulo 3, verso 8 e verso 9, Paulo quer mais dessa intimidade, conhecer mais de Cristo. E isso fica bem claro, olha, sim, deveras considero tudo como perda. Ele está falando daquelas vantagens que nós estudamos na lição anterior, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, ele fala assim, eu considero aquelas vantagens tudo perda. Por quê? Porque agora estou conhecendo a Cristo profundamente. Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então você olha, Paulo está fascinado por Cristo Jesus e ele quer ter mais intimidade. E é assim a nossa vida. A partir do momento que nós entendemos João 3,16, Deus amou você de uma tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, o único Filho, para que você nele creia, tenha a vida eterna. A partir do momento que eu entendo isso, eu quero conhecer mais da pessoa de Cristo. Quando olhamos esses versículos, podemos notar que Paulo quer verdadeiramente conhecer com profundidade a Cristo. Olha as expressões, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e ser achado nele, meu Senhor. Olha para você ver o quanto Paulo está falando a respeito de Cristo Jesus. E ele queria mais e mais conhecer a respeito de Jesus Cristo. Segundo, conhecer o poder de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então você vê, ele está falando aqui, olha, conhecer o poder da ressurreição. Como é que Cristo ressuscitou? Que poder é esse? Então Paulo, ele está vendo e que ele deseja a provisão cada vez maior do poder que procede de Cristo ressurreto e exaltado. E o poder de Cristo ressurreto não é fazer milagres. Sim, pode ser que aconteça milagres, mas o poder de Cristo ressurreto é abrir as portas do reino dos céus. Pregar e falar a respeito de Jesus é mostrar o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por meio de Cristo. Esse é o poder que exala de Cristo. A salvação pela fé nele. E Paulo queria mais desse poder para cada vez mais e mais fazer discípulos. E levando cada vez mais discípulos à ressurreição de Cristo. Ter a vida eterna. E terceiro, conhecer a paixão de Cristo. Filipenses 3, 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo está falando algo aqui maravilhoso. Comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, olhando para o ser humano, assim como eu, nós queremos conhecer a Cristo, a pessoa de Cristo. Nós queremos conhecer o poder da ressurreição que vem de Cristo, o poder de levar a vida. Queremos, porém, participar das aflições, dos sofrimentos pelo nome, pela causa de Cristo, não queremos. Entretanto, Paulo, sim, ele quer participar mais e mais das aflições do seu Senhor e Salvador. Ele não se importa em poder sofrer pelo nome de Cristo. Então Paulo está mostrando que conhecer a Cristo é conhecer a pessoa de Cristo, é conhecer o poder que vem de Cristo, é conhecer também a paixão de Cristo, de sofrer por nós pecadores, e assim dar-nos a oportunidade agora também de sofrer pela causa de Cristo, porque os sofrimentos de Cristo continuam para aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus. E isso, Paulo ele fala em Colossenses capítulo 1, verso 24, dizendo: agora me regozijo no quê? Nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo, ele estava falando dos sofrimentos que ele estava sofrendo por causa do nome de Cristo, para levar o nome de Cristo às pessoas, e essas pessoas pudessem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. E Paulo foi apedrejado, açoitado, passou por naufrágio, tudo para levar o nome de Cristo, para pregar a Cristo, aquele que é o único e suficiente Salvador. Os sofrimentos em favor de Cristo vai continuar e é parte do privilégio dos filhos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador tem o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. E isso fica bem claro no chamado de Paulo. Atos capítulo 15, verso 16, Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, que Deus fala para Ananias: mas o Senhor lhe disse para Ananias: vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É um privilégio sofrer pelo nome de Cristo. Então, irmãos, se você crê em Cristo, não se importe em passar pelas perseguições. Regozije-se, alegre-se no Senhor, assim como fez Paulo, Silas, Pedro e muitos que serviram ao Senhor e que ainda vão servir, e que possamos, como diz Paulo, alegrar-nos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Que a vida íntima que Paulo experimentou passou de uma vida que ele achava vantajosa e ele viu que era perda, para a vida que tenha lucro, que é viver para Cristo, morrer é lucro, e para viver esta vida, a conclusão é que ele vai sofrer por causa do nome de Cristo, e para ter o nome de Cristo não é esforço humano, não é obra humana que busca justiça, mas por causa do nome de Cristo. E o que é conhecer a Cristo? É conhecer a pessoa de Cristo, o poder que exala de Cristo, e também conhecer a Cristo, participar dos sofrimentos pela causa ou pelo nome de Cristo Jesus. Então vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplica, Senhor Deus, esta palavra em cada coração.
para que possamos viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Livra-nos de todo mal, de todo perigo. Cumpra-se a tua palavra, Pai, que está ali no Salmo de número 91, de acordo com as lutas e provações e privações que nós passamos. O salmista diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos, para que possa nos guardar, para não tropeçar em nenhuma pedra. Abençoe cada família, cada casal, cada filho, Pai. Derrama bênção sobre bênção. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.